A vitória colorada na Bolívia contra o Real Tomayapo coloca a necessidade de uma também vitória contra o Delfim no próximo sábado, no estádio Alfredo Jaconi, para o Inter avançar para a repescagem da Copa Sul-Americana. E com isso, já se tem o caminho desenhado para cada resultado possível no estádio Alfredo Jaconi. No vestiário colorado, tudo isso foi repercutido. O técnico Eduardo Cudê elogiou a atuação da equipe, mas falou a respeito do impacto que a altitude de 1.800 metros de Tarija, na Bolívia, teve no desempenho colorado na partida. Cudê também falou sobre a logística do Internacional, que irá para São Paulo, realiza a preparação para o jogo de sábado por lá e somente na véspera da partida viaja para o Rio Grande do Sul. E a ansiedade de todos está pelo reencontro com a família, que já tem data marcada para acontecer. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 4 de junho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. E, obviamente, o mais importante é a vitória do Inter. O Inter venceu por 2-0 o Real Tomayapo, lá em Tarija, na Bolívia. E, com isso, não mudou muita coisa, é verdade, na tabela de classificação da Copa Sul-Americana, porque o adversário direto do Inter é o Delfim, que é o adversário do próximo confronto colorado, no sábado, às 9h30 da noite, lá no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A grande mudança é o Inter, com uma vitória simples, já passa o Delfim e desta forma se classifica para a repescagem da Copa Sul-Americana, o que é o objetivo. Entretanto, é importante a gente passar aqui os caminhos possíveis do Internacional, que agora foram definidos porque só falta um jogo e o Inter sabe exatamente o que precisa fazer para pegar determinado adversário. Se o Inter vencer por 1-0 a equipe do Delfim, o Inter pega na repescagem a equipe do Rosário Central. Se o Inter vencer por 2-0 a equipe do Delfim, o Inter pega a equipe do LDU do Equador. Se vencer por 3, o Inter pega o Independiente del Valle na repescagem. Enfrentamentos duros, tá? E se vencer por 4 gols ou mais, o Inter pega na repescagem o Libertad do Paraguai. Rosário Central, LDU, Del Valle ou Libertad do Paraguai. Essas são as possibilidades de enfrentamento do Internacional na Copa Sul-Americana na próxima fase, na fase de repescagem, contra equipes que estão vindo da Libertadores da América, que foram eliminados em terceiro lugar nos seus grupos. Se o Inter empatar, tá fora. Se o Inter perder pro Delfim, tá fora também. Esta é a matemática do Inter, agora um pouco mais desenhada para a Copa Sul-Americana, tá? Avançando na pauta, eu já quero ir para o vestiário colorado e as suas declarações. O técnico Eduardo Cudê afirmou que o time jogou bem, mas que ele queria ter feito mais gols, porque ele sentiu que a equipe estava bem dentro de campo, que poderia fazer um placar suficiente para empatar somente com a equipe do Delfim e ainda assim garantir a sua vaga na próxima fase, mas que o time jogou bem, que ele sabia, pelo que o Tomayapo fez no jogo de ida contra o Internacional no Beira-Rio, que a equipe boliviana ia defender com uma linha de 5, ia recuar bastante, e o Inter fez algumas mudanças e, de acordo com o Cudê, na visão dele, conseguiu entrar com facilidade na área do Real Tomayapo e criar diversas chances de gol. É verdade, não aproveitou todas, e isso foi admitido pelo técnico Eduardo Cudê. Ele queria ter feito mais gols, mas ele elogiou o desempenho da equipe e entendeu que o Inter fez um bom jogo, onde não correu riscos e criou muitas chances contra a equipe do Real Tomayapo. Entretanto, um detalhe citado pelo técnico Eduardo Cudê chamou a atenção. Ele falou muito sobre a altitude de 1.800 metros da cidade de Tarija. Eu falei aqui no Diário do Inter KTO de ontem que a altitude de 1.800 metros, de acordo com os especialistas, ela não tem impacto nenhum na partida, ela tem um impacto completamente ínfimo na partida, pouquíssimas pessoas podem sentir sintomas em relação à altitude. Mas o Cudê disse que o time sentiu não o aspecto físico, mas o aspecto da bola viajar um pouco mais rápido. Ele disse que não é a mesma coisa de La Paz, de Quito, onde aí sim a altitude é muito alta e interfere muito na velocidade da bola, mas ela corria uns centavinhos a mais.
do que em condição normal. E que isso, atrelado ao ritmo de jogo que os jogadores do Inter estão buscando ainda, fez com que ficasse mais difícil aquele fino que o Kudê vem falando, de acertar exatamente o último passe, o chute, aquele lançamento ficava um pouquinho mais forte, mais distante para o jogador dominar, e ele falou sobre isso. Ele disse que conversou com os jogadores, alertando deste impacto da altitude, mas que não foi possível treinar na Bolívia e que por isso o Inter sentiu um pouco no começo da partida, depois acabou aí sim pegando o tempo da bola, pegando a velocidade da bola e as coisas começaram a acontecer com uma maior naturalidade na fala do técnico argentino. Que falou sobre a logística do Inter, que eu quero falar na sequência, tá? Mas ele disse da grande ansiedade do grupo de jogadores pelo fim de semana. Ele disse que está todo mundo contando os minutos para o domingo, porque o domingo vai marcar o reencontro das pessoas, dos jogadores, com a família. É a primeira vez depois de 2 semanas que eles vão poder voltar para casa, vão poder dormir em casa, vão poder estar com as suas famílias, já que o Inter retorna de São Paulo neste fim de semana. Aliás, a logística do Inter neste retorno para o Rio Grande do Sul vai ser a seguinte: o Inter viaja da Bolívia agora para São Paulo, tá? O Inter fica em Itu ainda. Treina na quinta e na sexta em Itu. Na quarta, na quinta e na sexta em Itu. E aí na sexta viaja para Caxias do Sul. Sexta chega em Caxias do Sul, sábado joga e aí retorna de ônibus para Porto Alegre, onde no domingo deverá ser dado um dia de folga para os jogadores, para que eles possam aproveitar as suas famílias, e aí vai haver o reencontro dos jogadores com as famílias depois de 2 semanas. Por último, eu quero fechar falando sobre Fernando, que também concedeu entrevista coletiva e falou sobre a sede do grupo de ganhar, tá? Abre aspas para o que disse o Fernando ao ser questionado sobre o que o grupo sente da possibilidade de ser campeão ou não. Ele disse: nosso grupo foi feito para ganhar alguma coisa. Sabemos que é difícil, mas sabemos da nossa força, da força do grupo, mesmo com os jogadores convocados. Temos atletas que conseguem competir bem. Estamos passando por um momento difícil, às vezes ficamos com a cabeça em Porto Alegre, mas a gente tenta dar alegria para todo mundo. Mas aqui o Fernando chamou a responsabilidade, disse: cara, a gente tá com um momento difícil, beleza, mas o nosso grupo foi montado, foi feito para ganhar alguma coisa. E o Fernando já ganhou alguma coisa na carreira dele. Chamou a responsabilidade o Fernando, que foi zagueiro nessa partida contra o Real Tomaiape e fez um excelente jogo. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vou passar algumas odds dessa quarta-feira, campeonatos espalhados pelo mundo, pela América do Sul. A gente tem, por exemplo, Campeonato Brasileiro da Série A. Juventude e Atlético Goianiense jogam lá no estádio Alfredo Jaconi. A odd do Juventude é 2, empate 3,25, o Atlético Goianiense está pagando 4. E a gente tem também já alguns amistosos internacionais, como, por exemplo, a gente tem a França jogando contra Luxemburgo, odd da França 1,04. Tem Bélgica jogando contra Montenegro. Tudo isso lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!